Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rudinei Silva, sejam todos bem-vindos ao Sindicast, administrando o seu condomínio. O nosso convidado de hoje é o Lucas Carminati. O Lucas ele é consultor condominial. Boa noite, Lucas, tudo bem? Fala, meu amigo, como é que tá, Rudinei? Tudo certo? Fala pessoal que está assistindo aí, prazer estar aqui com vocês, poder participar desse lindo podcast. O estúdio está bonito, está tudo certo. E eu espero que a gente realmente hoje possa trocar bastante ideias sobre o universo condominial. O pessoal que está nos assistindo, que chega até o final desse episódio, pelo menos tire alguma coisa boa, né? Nem que seja algum corte, alguma coisa, para pelo menos ter uma situação inusitada, engraçada, mas que de fato a gente possa entregar conhecimento para o pessoal que está assistindo. Ô Lucas, vamos começar. O que faz um consultor condominial? Olha, uma boa pergunta, né? Bom, na verdade o meu papel hoje quanto consultor é ser um facilitador, né? Eu tenho bastante experiência já nessa área condominial, eu atuo desde 2007 no mercado e acho que até daqui a pouco a gente vai contar um pouco dessa história, mas a minha função hoje quanto consultor é auxiliar mais na área comercial da empresa, né, na parte de vendas mesmo, então entregar para as pessoas que estão buscando um produto, de fato uma solução que atenda a necessidade daquele condomínio, daquele condômino especificamente, em relação à questão da empresa que eu atuo hoje, da parte de resolução definitiva de infiltrações, né? Então eu trabalho hoje nessa empresa, né? E essa empresa ela tem esse objetivo, né? Correção definitiva de infiltrações, e eu sou essa pessoa, esse facilitador que vai até lá o condomínio, verifica qual é a necessidade, né, do síndico ou do condômino, e então se monta um orçamento e busca se aprovar, né, para que a empresa possa faturar, né, ter o aceite desse orçamento. Então hoje esse é o meu papel. E de modo geral a gente também auxilia, né, em algumas assembleias, quando necessário, quando alguém tem alguma dúvida específica sobre algum ponto do dia a dia, né? Lembrando que eu não sou advogado, então a minha especialidade não é uma consultoria jurídica, né? Então claro que para isso existem as pessoas habilitadas para esse sentido. Eu sou mais aquela pessoa do dia a dia mesmo, que pega a escola da vida, né? Da vida condominial, aquilo que a gente aprende no dia a dia, que uma faculdade não ensina, que o teórico não ensina, e a gente pega a nossa prática e auxilia essas pessoas a obterem um bom resultado. Que tem gente que acha que síndico é só ficar sentado atrás da mesa e pagando contas, né? Ixi, já foi o tempo, né, Rudinei? Já foi o tempo. Se a gente voltar lá há mais de 15, 20 anos atrás, o síndico era essa persona, né? Era o cara que não tinha nada para fazer da vida, era o aposentado, e aí ele tinha que ir lá bater na porta, cobrar a taxa condominial. Hoje em dia o síndico ele é um facilitador, um administrador do condomínio de fato. E uma coisa que eu bato muito na tecla, que eu acho que faz total sentido, inclusive aproveitando esse podcast, levar essa informação para as pessoas, é que quando você vai contratar alguém para ser um gestor financeiro de uma empresa, para ser um contábil de uma empresa, um advogado, enfim, as pessoas sempre buscam a habilitação dessa pessoa. Então, ele fez o curso de Direito, ele pode ser um advogado. Ele fez o curso contábil, ele pode ser um contador. Ele fez lá também umas ciências contábeis, ele pode trabalhar no financeiro. Mas quando chega para o cara ser síndico, eles querem colocar qualquer pessoa. E na verdade o síndico ele não é mais qualquer pessoa, ele tem de tudo um pouco, ele entende de obra, ele entende de finanças, ele entende de planejamento, ele entende de administração, até psicólogo, né? O síndico é verdade. Tem que auxiliar no dia a dia, e muitas vezes ali tem a situação de litígio entre condôminos, você tem que ser o pacificador, tem que ser aquela pessoa que vai acalmar os ânimos. Então eu vejo assim que a gente tem que parar de achar que o síndico pode ser qualquer pessoa, porque tem um monte de aventureiro por aí, né? A gente vê pessoas que, eu tô com dificuldade financeira, não vou ter condição de pagar a taxa, então vou me candidatar a síndico aqui, e aí eu pego o honorário do síndico e aí é suficiente para pagar minha taxa. Não é assim. Você não está cuidando de qualquer coisa, você está cuidando de um sonho, de um patrimônio de várias famílias, de várias pessoas. E o objetivo do síndico é ser o representante daquela turma, né? Você não está lá para ser amigo, para ser alguém que vai passar a mão na cabeça das pessoas. Não, você está lá para ser o representante. E o representante é assim, né? Se ele tiver que multar, ele vai ter que multar. Se ele tiver que cobrar alguma coisa, ele vai ter que cobrar. Se ele for convidado para comer um churrasco, maravilha. Mas a gente entende que nos dias atuais não dá mais para ser simplesmente, não vou
dá essa multa aqui não, vou passar um pano. E aí lá na frente você é cobrado por isso, porque para apontar o dedo tem um monte de gente, né? Ninguém convida o síndico para comer um churrasco, é raro. É verdade. Só o Diego, né? Convida o Rodinei para comer um churrasco lá, Diego. Direto, só ele não paga. E o que acontece hoje em dia é pessoas sem qualificação entrando nesse ramo, né, que está crescendo bastante, e acha que é dono do condomínio. Eu falo para todo mundo, o síndico ele é nada mais, nada menos que um funcionário. Igual uma terceirizada que está ali dentro, a mesma coisa o síndico. Não importa se ele é síndico morador ou profissional. Ele está ali para prestar um serviço e um serviço de qualidade. Caso ele não venha fazendo isso, quando tem assembleia, faça-se a troca, né? Mas tem muita gente se aventurando nessa parte, né? E é lamentável. Que às vezes uma pessoa boa acaba perdendo por falta de votação. As assembleias estão cada vez mais defasadas por conta da confusão que dá no dia a dia das assembleias, né? Então dá muito tumulto, o pessoal vai perdendo aquela vontade de participar e vai lá, meia dúzia de pessoas, bota uma pessoa incompetente lá que vai comandar, né, o condomínio por um prazo de 1 ano. Muitas vezes até 2 anos, né? Tocaste num ponto bem interessante, porque desde 2007 atuando nesse mercado e até uma pessoa que como eu, que fui síndico profissional e tal, uma luta que eu vejo da classe, há muito tempo se busca o reconhecimento do CBO de síndico profissional, né? Para de fato ter essa profissão como uma habilitação. Hoje o síndico não é um profissional, não é um funcionário, como tu, não estou te corrigindo, mas sim. Ele não é tido como um funcionário, não tem um reconhecimento de um CBO. Quando você vai contratar alguém para ser um síndico profissional de uma determinada empresa, por exemplo, você tem que contratá-la como um auxiliar administrativo, não existe essa classe, não existe essa função. Isso porque em termos jurídicos, de novo, né, não sou advogado, não estou aqui para falar juridicamente, mas um pouco do meu conhecimento, as pessoas que defendem que o síndico não é um funcionário é porque o síndico ele recebe um prolabore para ser um representante. É como se ele fosse, dentro de uma empresa, o CEO da empresa, o dono da empresa, o sócio proprietário, digamos assim. E dentro do condomínio ele é tipificado por essa parte, ele é comparado a essa pessoa que no dia a dia condominial ele vai ser, entre aspas, o dono do condomínio. Mas na verdade ele não está ali como um único dono, ele está ali como um representante de todos esses donos, né, de todas essas famílias. A palavra condomínio, né, significa domínio compartilhado. Então algo que muitas vezes as pessoas esquecem, e tu bem falaste aqui, que acham que tem que ser tudo a ferro e fogo, não dá para ser assim. O síndico ele tem que ser aquela pessoa que centraliza ideias. Em alguns momentos ele vai precisar tomar decisões, mas em sua maioria ele deve dividir com pelo menos aqueles que são os seus conselheiros. Se os conselheiros não dão conta de resolver, convoque-se uma assembleia. A assembleia existe para isso. Mas você não pode resolver tudo a ferro e fogo, né? Uma coisa que eu sempre falo, Rodinei, por onde eu passo, é que ninguém convida uma pessoa que não conhece para entrar na sua casa do nada, né? Passou na rua, chama o fulano ali e vai lá em casa tomar um café. Não, você vai primeiro ter que conhecer a pessoa, ter uma certa intimidade, enfim, para depois levar a pessoa para dentro de casa. E em condomínio as pessoas hoje esquecem que a fração ideal que ela paga começa lá no portão de veículo, portão de pedestre. Então eu, como uma pessoa que habilitado hoje para essa área mais da segurança, né, onde de uns tempos para cá eu me especializei nessa área, eu atuei em empresas desse mercado, as pessoas esquecem que o domínio delas está começando lá pelo portão principal. Não pode deixar qualquer pessoa entrar. E aí se deixa, o que o síndico tem que fazer? Tem que chamar as rédeas e dizer, pessoal, está errado, não está seguindo norma e procedimento. Aí o síndico tem que entrar no processo, melhorar o que precisar melhorar, convocar uma assembleia para falar a respeito. Então ser essa pessoa que é o olho do condomínio. Né? Até porque esse furo pode prejudicar muitos mais moradores no condomínio, né? Uau, com certeza, com certeza. O que a gente mais vê, assim, hoje em dia se fala muito sobre pequenos furtos em condomínio, de que a pessoa foi lá e levantou o portão. Ok, eu acredito nisso. Mas depois que o cara levantou o portão, ele conseguiu entrar numa próxima porta. Por quê? Porque alguém deixou aberto, porque alguém não teve a preocupação de segurança, de analisar de fato que ali é um ponto que pode ficar ali vulnerável para alguém entrar e roubar uma bicicleta. E a bicicleta às vezes foi conquistada com muita luta, né? O pai foi lá, deu um jeito de comprar a bicicleta para a criança e agora a bike foi roubada. Ou às vezes tem condomínios aí que tem bike de mais de 20 mil reais e que correm esse risco.
E aí sobra tudo pro condomínio resolver, né? Até esses dias eu estava conversando com um cara que é especialista também na área de seguro, muito parecido com você, né? Mas voltado para a área condominial, que é o James. Um abraço aí, James. E o James falava sobre isso, que quando a gente possibilita o condomínio ter lá uma bicicleta, o condomínio, perdão, ter uma bicicleta no condomínio e guardar isso numa área comum, o condomínio está correndo risco junto. Se o condomínio está correndo risco junto, quem está correndo risco junto? Todos os condôminos. Não é só o Rudinei, que é o proprietário da bicicleta, que está correndo o risco ou está vulnerável a ter uma bicicleta roubada. Não. Todo condomínio agora está sujeito porque é uma área privativa onde está guardada as coisas, mas de domínio comum. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala da área condominial, que o domínio ele é compartilhado. Ele não é só meu, ele não é só do Rudinei. E a minha opinião, a minha vontade, ela não é maior do que a do Rudinei. O que vai determinar isso, talvez em alguns casos, é o número da fração ideal que eu pago, diferente da que você paga. Talvez eu tenha um peso maior de voto do que você. Mas ambos têm o direito de opinar, ambos têm o direito de participar. E aí o que me assusta hoje, inclusive você falou isso, né? É que realmente tem assembleias que acabam em litígio, brigas e tal. Então essas pessoas elas precisam avaliar se elas têm condição, capacidade de morar numa comunidade. Né? O condomínio é uma grande comunidade. Ah, mas então eu tenho que morar numa casa? Não sei. Porque pode ser que você vá morar numa casa e você também não se dê bem com seus vizinhos. Então o que precisa entender é que hoje em dia as pessoas que moram em condomínio precisam ter um pouco mais de paciência. Né? A pandemia veio e fez com que muitas coisas se acelerassem, né? Inclusive a paciência das pessoas acabarem mais rápido, né? Porque estava todo mundo ali naquele ambiente, agora todo mundo quer muito rápido as coisas, muito para ontem, e nem sempre a minha opinião é a mesma que a sua, mas a gente tem que se respeitar. A gente vai ter que chegar num denominador comum e dizer, olha, será que faz sentido pintar o prédio de amarelo? Poxa, amarelo não vai ficar legal. Poxa, eu quero amarelo, você quer azul. Então vamos ouvir uma terceira pessoa? Ah, aquela terceira pessoa quer marrom. Poxa, e agora? Temos 3 opiniões. Aí é o momento do síndico analisar e dizer assim, vamos então aos promenores, vamos às partes mais técnicas. Se a gente pintar o condomínio de marrom, dessa cor, em tanto tempo ele vai desbotar e a gente vai ter que pintar o prédio de novo. Entende? Aí é que entra essa persona do síndico de fazer essa análise técnica e saber para onde o condomínio vai caminhar. Para desempatar, né? Não digo desempatar, mas mostrar para as pessoas que tenha, não é só o gosto da cor. Você vai ter também que determinar quanto você está disposto a investir, a gastar, porque o marrom pode ser mais caro que o amarelo, por exemplo. Né? Eu não sei, estou aqui dando um exemplo, né? Não entendo muito dessa questão de cor, mas vai fazer parte da função do síndico essa análise, essa parte técnica. Você vai puxar para você, o Rudinei, síndico, né, de uma cidade ali, é quase um prefeito, dá para eleger um vereador ali naquele condomínio ali, né? Então assim, você ali, enquanto representante daquele condomínio, daquele tamanho, daquela proporção, você tem que ter toda uma habilidade de dizer, olha, não, tudo bem, obrigado pela sua opinião, vou avaliar. Então por isso que é importante, né, até para quem está assistindo aí, que de repente é síndico ou está querendo entrar nesse mercado, algo que a gente sempre orienta, né, quanto consultor, é o seguinte, o condomínio tem que estabelecer pelo menos 5 prioridades do que ele vai fazer naquele ano. Então, quais são as prioridades? A prioridade é segurança, a segunda é arrumar o parquinho, a terceira é pintar o prédio, a quarta é criar uma piscina, a quinta é, não sei, cobrir as garagens, que o prédio não tem as garagens cobertas. Então você tem essas 5 prioridades eleitas em assembleia, registradas em ata, e tudo aquilo que o condomínio fizer quanto recurso é para essas 5 prioridades. Quando elas forem concluídas, aí se parte para outras prioridades. Porque o que acontece em condomínio é assim, vem uma pessoa na assembleia e fala, eu quero cobrir a garagem, mas eu quero que pinte o parquinho, mas eu quero isso, eu quero aquilo outro. E aí o síndico fica perdido, ele fala, para onde que eu vou agora? Qual o caminho que eu devo seguir? Aí aparentemente quem gritar mais alto leva. Por isso que é importante sempre se estabelecer prioridades, se estabelecer um caminho, obviamente, que quanto síndico você vai ter que talvez, eventualmente, agir naquelas questões extraordinárias, que fugiram da regra, né? Fugiram daqueles 5 pontos. Estourou um cano e está vazando água. Obviamente que você vai ter que arrumar. Não dá para dizer, não é prioridade, não vou arrumar o cano. Não, você vai ter que encaixar isso nas prioridades. Mas todos os recursos que estão sendo ali empregados
são para que esses 5 pontos que foram estabelecidos, pré-estabelecidos em assembleia, estejam resolvidos. Inclusive, aproveitando aí que estamos chegando, né, já no início aí de um novo ano, de 2024, que realmente essas pessoas possam, quanto síndicos, representantes agora, parar e planejar o ano de 2024. Eu converso muito com síndicos que às vezes são síndicos de praia, né, de temporada, e vai chegando a temporada e querem fazer todas as reformas possíveis ali em outubro, setembro, né, nessa época do ano. Poxa, você tem um ano todo para preparar todas as manutenções, preparar tudo que você precisa para que se tenha uma temporada saudável. Então não deixe para cima da hora. Faça um planejamento, faça uma assembleia. Ah, mas o pessoal não está aqui, só está aqui na temporada. Use o recurso online, faça com que as pessoas participem. Mas assim, quanto mais o síndico dividir a responsabilidade e o peso, né, da sua gestão, melhor vai ser. Porque o síndico, ele não é o ferro e fogo decisor. Não, ele é o gestor. Ele é o cara que mostra, ó, tem esse celular, tem esse para comprar. Esse aqui tem esse benefício, aquele tem esse, aquele tem esse. E aí você joga na mesa para que as pessoas tomem a decisão. Tô falando pra caramba, né? Bacana. Não, isso é bom. Isso é bom? Isso é bom que a gente é pra isso que eu vim, né? A gente vai aprendendo cada vez mais, né? Ô Lucas, quanto tempo tu já trabalha nessa área? Na área total, assim, de condomínio, que tu foi migrando, né? Foi passando de uma área para outra, mas sempre, né, no ramo condominial, né? Cara, agora em 2023 fizeram 16 anos que eu atuo nessa área. Então, assim, desde 2007 eu startei a minha carreira como office boy numa administradora de condomínio, né? Foi o meu primeiro emprego. Eu, muito jovem, queria trabalhar, tinha desejo de trabalhar. E aí uma pessoa em comum, um amigo em comum, a irmã dele era dona de uma administradora de condomínio. Eu fui lá, eu troquei uma ideia, me coloquei à disposição. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa desde criança, assim, né? Sempre atuando na igreja e tal, no Ministério de Louvor, cantando e tal, enfim. E aí sempre tive essa habilidade de comunicar, de conversar com as pessoas. E aí com 17 anos eu startei lá como office boy. Num momento bem engraçado, Rodinei, que hoje muitas pessoas não sabem o quão difícil era dar a entrada, por exemplo, numa DBE, que é um documento básico de entrada do CNPJ, onde você informa quem é o responsável por aquele CNPJ. Né? O Rodinei foi eleito em assembleia, se faz uma DBE. Hoje isso se faz pelo certificado digital em minutos. Na época que eu entrei na administradora, eu entrei com essa função. Eu fazia o curso de gestão de pessoas e equipes, né, para trabalhar mais especificamente na área de RH, folha de pagamento e tal, essas coisas. E entrei lá para começar a identificar esses síndicos. Começou uma exigência da Receita Federal de fazer essa DBE. O pessoal não queria, dava muito trabalho, o computador naquela época era um Pentium-Lentium, né, era muito devagar, era muito moroso. E eu comecei a fazer e tal, e emitia o documento que às vezes levava 2 dias para conseguir concluir. Então, hoje a gente tem tudo na palma da mão. Muito rápido, em minutos, né? Então naquela época você tinha que emitir o documento, esperar a Receita aceitar, fazer a impressão, levar até o síndico para ele assinar. O síndico tinha que dizer qual é o cartório que ele tinha a firma reconhecida, tinha que ir no cartório, reconhecer a assinatura e então entregar na Receita. Era um trabalho muito moroso. Mas nessa conversa que eu encontrava com o síndico aproveitava que eu já estava lá e acabava sempre vomitando algum problema, né? Tá acontecendo isso, ou às vezes até elogios, mas em sua maioria eram problemas. E aí isso eu trazia de volta para dentro do administrador e dizia, o síndico José lá da esquina falou tal coisa, vamos resolver dessa forma, tem essa sugestão, essa possibilidade. E aí, quando surgiu a oportunidade dentro da empresa, eles me colocaram como coordenador de contas. Então, depois de office boy, eu me tornei a pessoa que fazia taxas condominiais, atendimento aos condôminos, cobrança de inadimplência, participação em assembleia, isso com 19 anos. Então, com 19 anos, eu cheguei a participar em um mês de 16 assembleias condominiais. Tinha condomínios na praia, lá em Jurerê, que a gente fazia assembleia de manhã e de tarde. Então, passava o dia num sábado fazendo assembleia, né? Então, assim, foi um momento de muito aprendizado, porém... Eu imagino a dificuldade, né? Porque hoje já é difícil, né? Sim. Conduzir uma assembleia já é complicado. Imagina há 15 anos atrás. Sim, tinha que fazer a condução da assembleia, tomar nota de tudo ali e ainda dar as respostas certas. Por isso era importante. Cada assembleia que eu ia tinha que estudar a pauta,
tinha que saber o que a convenção e o regimento diziam, porque se aparecesse alguém com alguma circunstância de procuração, inadimplência, ou até, por exemplo, naquela época, né, a alteração de fachada exigia que 100% de aprovação em Assembleia. Hoje já é controverso, já tem 2/3 aprovados. Então, tudo isso precisava estar na ponta da língua e saber passar a informação correta. E como eu era muito jovem, nem barba eu tinha, né, ainda não tenho direito, mas naquela época eu tinha muito menos, precisava ser um pouco mais incisivo. Isso era um pouco ruim, assim, porque às vezes gerava um desconforto na Assembleia, né? Mas isso me fez crescer muito, sabe? Então, foi um momento bem bom, assim. E eu comecei a ganhar bastante conhecimento, até que chegou um momento em que uma pessoa que era responsável pela área de síndico profissional na empresa precisou tirar férias, e aí eles viram um potencial de talvez eu assumir. E aí eu fiquei responsável por 2 condomínios nessa oportunidade. E depois, quando ele voltou de férias, esses 2 condomínios não quiseram mais ser atendidos por ele. Aí acabou caindo no meu colo e eu entrei nesse universo de síndico profissional. E comecei a gostar, achei interessante, né, ser aquele gestor que levava as informações para as pessoas e tal. E aí, com isso, né, eu fui depois tomando gosto pela coisa, me juntei com um amigo que eu tinha à época, né, que até tu conheceu, eu acho, né, Diego? O Moreto, Jorge Moreto, né? Então, Moreto foi meu sócio, a gente trabalhou junto na Solução, assessoria condominial, de 2012 até meados de 2014 a gente teve a empresa. Foi um tempo muito oportuno, a gente foi síndico, eu tinha 22 anos na época, ele também, a gente era bem jovem. A gente foi síndico de um dos maiores condomínios aqui, que é o Gardenville. Foi lá onde realmente aprendi assim, Rudinei, na prática. 512 unidades. Na marra. Eram 16 blocos, um condomínio muito grande, assim, muita coisa para ser feita. E assim, a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, porém, né, muito imaturo, enfim, né, a falta da idade naquele momento nos trouxe alguns percalços que a gente poderia ter sido talvez muito melhor e está lá até hoje, mas não aconteceu. Mas tudo na vida tem um propósito, né? E ali naquele momento eu comecei a ter contato por lidar com condomínios muito grandes, Moradas Palhoça, que era um condomínio de 1.024 casas, o Gardenville, a gente foi síndico de outros condomínios também, Crystal Park, enfim, Ponta dos Corais, lá nos ingleses. Eu não vou lembrar o nome de todos agora, que é muito condomínio. Mas, assim, foi um momento muito bacana, muito, assim, de muito crescimento, muito agregar muito conhecimento. Só que eu, de fato, cheguei, assim, a um ponto que eu enchi o saco, literalmente. Desculpe a expressão, mas não tem outra expressão melhor do que essa, porque era muita coisa. A minha esposa também trabalhava com a gente na época, então, assim, acabava levando o trabalho para casa, discussão dentro de casa, porque ser síndico não é apenas cuidar do condomínio, você precisa também entender que as pessoas que estão em volta de você indiretamente vão ser afetadas por isso. Você acaba sendo síndico 24 horas, né? Você fica refém, dependente, né, de talvez uma possível manutenção, tal, que possa vir a acontecer. Então você evita viajar, ou às vezes você tem que sair no meio de um aniversário de alguém da sua família para resolver um BO. E esses promenores tem muita gente que não sabe e não vê. É saber que o cara vai sair de casa para algum compromisso e o telefone para tocar a qualquer momento e ele tem que voltar, né? E aí depois as pessoas não querem saber se você tem família, se você não tem, né? Na época de Natal, se você está no meio da ceia de Natal ou não, eles querem o problema deles resolvido. Então por isso que eu digo que a vida de síndico é uma vida um pouco ingrata nesse sentido, né? Que ela gera um desconforto muito grande. Você não consegue planejar o seu futuro, né? A não ser que você tenha uma equipe, que você pague pessoas para isso. Você, quando síndico morador, você fica meio que refém nesse sentido, né? Então, acontecia muito isso. E aí eu decidi, à época, realmente voltar para o mercado de trabalho de forma sem ser proprietário da empresa e tal. Voltei a trabalhar como pessoa física, né? Assim, me fugiu o nome aqui, como um trabalhador normal de carteira assinada. Funcionário, obrigado. Oxe. Eu não estava conseguindo lembrar, obrigado. É bom estar com pessoa inteligente assim que ajuda nós aqui. E aí eu voltei a ser funcionário de uma empresa, e lá nessa empresa eu assumi lá a parte operacional da área de síndico profissional, onde eu cuidava de 32 condomínios, né? Claro que tinha todo um back office, não tinha como jamais fazer isso sozinho.
né? Tinha toda uma rotina, cada dia tinha visita a 5 condomínios específicos, né? Então tem, enfim, uma série de fatores que nos ajudavam e, claro, né, dentro dessa equipe era tudo muito dividido, né? Eu não fazia o financeiro, tinha alguém que fazia o financeiro, eu não fazia advertência, multa, nada dessas coisas, tinha uma outra pessoa que fazia, tinha uma outra pessoa que atendia os condôminos, né? Então eu realmente ficava na parte operacional, do dia a dia, de fazer orçamento, de entregar folha de pagamento, tirar dúvida de funcionário, a parte braçal do negócio ficava comigo, onde eu perdurei ele por um tempo. E de novo, esse contato me fez estar crescendo no mercado, aprendendo, conhecendo novas pessoas. E aí me surgiu a oportunidade de entrar realmente na área comercial, né? Então no ano de 2018 eu ingressei na área comercial dessa parte de condomínios e nunca mais saí. De lá para cá venho atuando realmente nessa área. Fui executivo de vendas de uma empresa durante um tempo, né? de 2 empresas. E aí surgiu a oportunidade de assumir a gerência. Eu fui gerente daí do Grupo GT, que foi realmente um momento muito bacana de crescimento da minha caminhada, assim. O Gabriel, ali, a Miriam me deram muita oportunidade, eu cresci muito dentro da empresa e a gente conseguiu se ajudar a ter uma projeção bacana no mercado, porque assim, quando você trabalha numa empresa que é séria, que tem objetivos, que sabe onde quer chegar, isso ajuda muito no contexto que se está e se facilita, né? E assim, eles fazem um excelente trabalho até hoje, né? Então um abraço para eles aí. E isso começou a me ajudar muito a crescer nessa área mais de gestão mesmo, né? Onde aí eu comecei a fazer essas consultorias mais específicas, né? E até na época saí da GT para me dedicar a isso, para fazer essas consultorias. Depois até assumi a diretoria comercial de uma outra empresa também, do mercado, e cheguei ao ápice, digamos assim, do mercado condominial, né? Saí de office boy em 2007, em 2023, agora em abril, como diretor comercial de uma empresa. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque é possível. É possível no mercado que, se você se dedicar, se você fizer boas conexões, se você for uma pessoa séria, falar a verdade, falar realmente o que é justo, o que é correto para as pessoas que você atende, que você tem contato, você consegue crescer dentro do mercado, né? Então, assim, claro que eu sempre tive bons mentores, né? Deixo um abraço, inclusive, para o Fábio Quintanilha, que você também conhece, do Síndico de Valor. O cara aqui é fora de série, assim, foi meu mentor durante muito tempo, aprendi muito com ele. Ele foi meu gestor também, né? Crescemos muito juntos, assim. Eu pude... O Fábio também tem um podcast, né? Ainda não, eu acho. Não, mas ele tem hoje uma casa, né, digamos assim, que é Espaço Síndico de Valor. Síndico de Valor. Né, que aí sim, ali ele faz lives, ele faz alguns cursos, né? Até fica o convite aí pro Fábio, né? Opa, vem aí, Fábio. Vem aí. A partir de fevereiro nós vamos começar a fazer... Fala bem de mim também, eu tô falando bem de ti. Nós vamos começar a fazer programa ao vivo, né? Então vai ser bem bacana. Então, o Fábio, eu conheci ele pessoalmente já em 2 oportunidades, uma que vocês estiveram lá no nosso condomínio, e agora fui convidado para um evento final de ano dos síndicos lá, o Cindy Sunset. Foi muito legal, né? Então o Cindy Sunset realmente é um evento muito bacana, assim, é uma proposta bem diferente do espaço ali do Síndico de Valor, que trouxeram essa possibilidade, né, de o síndico ter um momento de descompressão, de poder realmente dar uma esparecida, né, de fugir um pouco desse universo. Eu recebi o convite, né, para participar do Síndico de Valor, né, do espaço, né? Ah, sim. Na tua opinião, tu acha que vale a pena? Agrega bastante como profissional entrar numa equipe dessa, igual do Fábio? Olha, assim, eu tive a oportunidade de atuar um tempo ali, e o Síndico de Valor, na verdade, ele nasceu antes da pandemia ali, com o objetivo de ser um circuito de pequenas palestras, assim, né, de ter um evento para 15, 20 síndicos no máximo, que seja algo mais introspectivo ali, mais próximo, para essa troca de experiência. E aí veio a pandemia. Com a pandemia acabou surgindo as lives, né? Enfim, a possibilidade de fazer outros cursos, e com a volta do sistema presencial, essas palestras elas viraram presenciais. E aí muitas empresas viram uma oportunidade, um objetivo em comum, né? De você precisa, às vezes, buscar clientes para a sua empresa.
E aí você vai fazer um projeto de marketing, você vai conseguir conquistar, sei lá, 2, 3 leads, 2, 3 pessoas que vão chegar, que queiram comprar o teu produto. E ali, né, num grupo do Síndicos de Valor, que já tem uma proporção, mais de 10 mil seguidores, tal, enfim, você acaba encontrando muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, para essas empresas, começou a se tornar algo muito valoroso, assim. E claro, tanto o síndico que participa, quanto a empresa que está também se colocando à disposição para participar, eles acabam se mobilizando num conjunto de que um certifica o outro. Né? Você, quanto síndico, recebe uma pessoa lá que fez um bom serviço de encanador, poxa, você vai certificar lá no grupo para várias outras pessoas que aquele encanador é bom. Então, quando alguém pede, por exemplo, uma indicação, chove indicações de bons prestadores de serviço. Da mesma forma que quando surge uma assembleia, também surgem bons prestadores, bons síndicos profissionais, né, que se colocam à disposição para participar dessas assembleias. Eu vejo isso como algo muito positivo, foi uma ideia bem bacana. E aí o Espaço Síndicos de Valor surgiu desse conjunto de ideias, assim, né? Se pega uma casa, você coloca várias empresas ali dentro que estão à disposição, o síndico não paga nada por isso, ele vai lá, ele utiliza o espaço, ele senta lá, ele faz uma reunião, faz uma assembleia online, ele faz cursos lá, participa de circuito de palestras, e ele está agregando conhecimento e a gente consegue, aí nesse caso, catequizar o mercado para que as pessoas estejam falando o que é certo. Né? Porque tem um monte de gente aí que se coloca à disposição no mercado condominial, mas fala um monte de baboseira. Então a gente precisa de pessoas que falem o que é certo, que falem a verdade. Na dúvida, pergunte. Exatamente. Então eu acho assim bem vantajoso o espaço, eu acho bem legal falo isso sem nenhum problema aqui, porque não tenho rabo preso, né, nesse sentido. Sim. Pelo contrário, eu estou falando de algo que eu vejo que é algo muito bom mesmo, né? Eu vejo que em janeiro, começo de janeiro, eu vou começar a focar mais, né, nessa área de condomínio. Né? Então o Sidcast abre uma porta bem bacana, né, para esse ramo que está crescendo muito. A minha ideia não é fugir de Biguaçu, porque Biguaçu é uma área bem produtiva, né? Sim, tá com muitos condomínios, né? Muitos condomínios aqui nessa região. Ô Lucas, agora eu vou fazer uma pergunta bem bacana, que o pessoal faz para mim, eu sei responder, mas tu como trabalha nessa área, vai tirar várias dúvidas de quem está em casa, né? Vamos supor assim, uma pessoa, ele alocou o apartamento dele. Uhum. Ele tem direito de usufruir das áreas comuns do condomínio? Tipo, usar uma piscina, usar um salão de festa, ou até mesmo vir com um veículo e deixar na vaga que, né, porque o apartamento é meu, está alugado, mas eu posso entrar Ele pode fazer isso ou não? Depende do que foi estabelecido em assembleia e colocado no regimento interno. Então, assim, eu sempre oriento e dou a dica para os síndicos que querem sempre possibilitar uma vida saudável em condomínio. Nada que vai se tornar saudável vem da proibição. Não pode fazer isso. Não é o síndico que tem que determinar se pode ou não. Cabe ao síndico normatizar o que pode ou não ser feito. Então ele apresenta em assembleia, ele inclusive abre isso para discussão, né? Porque num condomínio às vezes pode-se ter pessoas que estão como investidores, outro como moradores. Então os que estão morando, eles querem sempre valorizar o seu patrimônio e querem que ele, quanto morador, possa usufruir, né? E os seus filhos, enfim, a sua família. E aí, entre aspas, tem um pé atrás com aqueles que são inquilinos. E aí surgiu na nossa caminhada ainda uma terceira coisa, que é o aluguel de temporada. Né? Que talvez aqui em Biguaçu não sei se aplica muito, mas lá para a região litorânea lá de Florianópolis, Ingleses, Canasvieiras, isso tem muito, assim, está crescendo muito nesse mercado da locação por Airbnb e outras plataformas. Então se começou a dizer muito sobre essa questão da proibição, né? Algo meio a ferro e fogo. Não faz sentido isso, porque proibir você não pode. Você não pode proibir o que a lei permite. Né? O regimento interno e a convenção, eles nunca vão ser superiores ao Código Civil. O Código Civil é a lei mor do condomínio. Né? Tem gente que fala assim, a Assembleia é soberana. Não, a Assembleia não é soberana. A Assembleia é o último item dentro da esfera condominial. Né? Vem o Código Civil, a Convenção, o regimento interno e aí a Assembleia. A Assembleia é um artifício dentro da Convenção e do regimento interno. Né? A Assembleia Ordinária, que é obrigatória, e a Assembleia Extraordinária para se definir esses promenores. Então o síndico ele precisa normatizar isso, ele precisa dizer, olha, eu sugiro que a academia não seja utilizada. Por quê? Porque a academia não é um item que é fácil de se fazer manutenção. Se estragar uma esteira, é um item muito caro. Diferente da piscina, por exemplo.
A piscina você pode normatizar que pode 2 pessoas por apartamento, que daí a única coisa que talvez você vai ter que fazer é aumentar a quantidade de cloro ou da intensidade de dias de manutenção. Mais fácil de manter, não tem um custo tão elevado assim. Pode usar o cinema, condomínios que tem cinema. Olha, desde que não deprede o patrimônio, que não estrague um telão, não vejo nenhum problema. É a utilização de um espaço. Né? Então aquele espaço foi locado e vai ser utilizado. Então tudo isso precisa estar normatizado. É isso que precisa estar claro. Nada em condomínio deve ser proibido. Ele sempre tem que estar escrito em algum lugar, né? Para que as pessoas saibam. Por exemplo, quando um condomínio novo vai entrar no condomínio, ele precisa agendar a mudança, não precisa? Então por que os síndicos não criam a rotina de que quando a mudança for agendada, essa pessoa já recebe uma cópia do regimento e da convenção de forma protocolada? Por que, Lucas? Porque se está protocolado, a pessoa nunca vai poder dizer que não conhecia as regras. Você, quanto síndico, entregou para ela uma cópia do regimento, pode ser digital, pode ser impresso, fica a critério do condomínio, e ela assinou um protocolo, ela deu um ok no recebido por e-mail ou no aplicativo, enfim. Lá no nosso condomínio lá, a gente faz isso, né? Quando chega algum morador que está adentrando no condomínio, a gente faz o cadastro do morador, a gente entrega em mãos para eles ali o regimento interno e a convenção do condomínio. Uhum. Então, quando acontece alguma coisa, não tem como a pessoa se abster da culpa. Não, tá ali, a senhora recebeu o regimento interno, a senhora recebeu a convenção, então aquilo ali é obrigatório a senhora ler para saber qual é a convivência. Exatamente. O que pode e o que não pode naquele condomínio. Porque eu morava no outro condomínio, no meu outro condomínio podia pet no chão. Uhum. Esse não pode. Então, essas normas é o regimento interno que decide. Sim. Não é a convenção, ela muda um pouco. E o regimento interno também. Então, o pessoal... A convenção é aquilo que a gente fala que é o que seria genérico para todos. A convenção é, se o condomínio não tiver um regimento interno, basicamente, todas as convenções vão quase dizer a mesma coisa. Salvo um ou outro artigo que é muito específico para um determinado condomínio, em suma, a convenção ela é quase igual para todos. O regimento interno é que seria o brilho do condomínio, é onde você vai determinar, por exemplo, os espaços de área comum, o uso de espaços de área comum, de salão de festa. Tem condomínio que tem espaço gourmet, tem cinema, tem salão de festa 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Precisa estar normatizado, como que é a utilização, como que é a reserva, o que pode, horário, né? Se vai ter utensílio, se quebrar algum utensílio, se sumir um utensílio, quem vai repor, como que vai ser feito. E isso está descrito no regimento interno. E a convenção ela vai tratar de, por exemplo, fração ideal, como é a divisão da cota condominial, vai tratar da assembleia ordinária, quando ela deve acontecer, da prestação de contas, se vai ser síndico e subsíndico, se vai ser só síndico, se vai ter representante de bloco, se vai ter conselho fiscal e consultivo, tudo isso está na convenção. Então tem que saber essa diferenciação. O condômino que vai morar lá precisa conhecer as regras, precisa saber que tem regras. Por quê? Porque se ele descumprir aquela regra, você vai ter que chegar para ele e dizer, olha, amigão, infelizmente você descumpriu a regra. Poxa, mas a gente é amigo, a gente joga bola junto. Exatamente porque a gente é amigo que eu sou obrigado a te cobrar. Porque se você que é meu amigo não está cumprindo as regras, imagina quem não gosta de mim. Então quem não gosta é mesmo que vai ter habilitação para fazer o que quiser. Então a gente precisa ter regras. O condomínio é assim. O condomínio é um domínio compartilhado, é uma divisão de informações, né? Ô Lucas, deixa eu fazer uma outra pergunta. Faça. Essa pergunta é bem recorrente, né? O pessoal pergunta bastante a respeito do inadimplente não poder votar, né? Ele pode participar, mas ele não pode votar, né? Polêmica. O que eles não entendem é que ele tem que estar adimplente com as contas dele para o voto dele ter validade, né? Então muitas vezes eles vão para a Assembleia sabendo que não pode votar, mas vão para lá para causar, para criticar, para fazer confusão. Ele só vai lá só para tumultuar, digamos assim, a Assembleia, né? É que a questão de participar ou não de uma Assembleia, você não pode ferir o direito de ir e vir de alguém. Então ele entrar num salão de festa, num local público para os condôminos ali, né? Ele é público para quem mora naquela área privativa, que vai poder acessar. Isso você não pode limitar. E é por isso que eu defendo muito a Assembleia Online, porque a Assembleia Online já te permite fazer com que aquela pessoa nem entre na Assembleia Online, porque está inadimplente e não vai ter poder de voto.
Agora, quando você faz uma assembleia física, você está sujeito a isso. Aí você vai precisar, Rudinei, e os síndicos e condôminos que estão nos assistindo, ter realmente uma administradora muito parceira do teu lado, que tenha alguém que seja pulso firme e que controle isso. Porque assim, mesmo que a pessoa tenha no condomínio lá uma cobrança garantida, ainda está inadimplente, não pode participar. Porque só se contratou naquele condomínio uma cobrança garantida porque existem pessoas que estão fazendo que o condomínio chegue a um nível de mais de 20% de inadimplência, para que então se exija a contratação desse tipo de empresa. Está onerando a taxa condominial das pessoas 5%, 4% a mais mensalmente, porque tem alguém que está deixando de pagar. Ou seja, está inadimplente igual, ainda que tenha uma cobrança garantida. Eu fiz um acordo, né? Fui lá e estava devendo 10 parcelas e fiz um acordo. Esse é outro gancho. Uhum. Então já vou aproveitar, já vou te cortar e já vou emendar. Eu vou usar eu como um exemplo, né? Eu estou inadimplente. A assembleia é amanhã. Tu tá inadimplente, Rudinei? Não, meu Deus. Tô fazendo né? Notícia bombástica. Não, brincadeira. Eu estou inadimplente e amanhã tem uma assembleia. Uhum. E se eu ligar para a administradora hoje, fazer um acordo, né, com a garantidora, fazer um acordo, pagar a primeira parcela desse acordo, amanhã eu vou estar apto, eu vou estar adimplente para participar da votação? Em tese sim, porque você pagou a primeira parcela do acordo. Como aquilo já não está mais, né, numa situação como em aberto, porque quando você faz um acordo, você recebe o ônus de ter ficado devendo. Então você tem honorário advocatício, você tem juro, você tem multa, tem uma série de prêmios que você está recebendo ali por ter deixado em aberto aquela taxa condominial. Então quando você vai pagar um acordo, tudo isso entra no bolo. Primeira parcela que você pagou do acordo, você está em dia, desde que a cota mensal você continue pagando. Porque tem gente que faz acordo e acha que é só pagar o acordo e deixar a parcela em aberto. Não, está inadimplente igual. Você precisa pagar os dois mensalmente, né? Continuar pagando o condomínio e o acordo que você fez. Logo, no próximo mês, se a taxa lá do acordo vence dia 15 e é dia 15 e é dia 16 você não pagou, você está inadimplente novamente. O acordo ele é cancelado independente da parcela que você já pagou ou não. Aquelas cotas proporcionais continuam em aberto novamente. Então não pode participar se tiver com um acordo em aberto. Se o acordo está em dia, está tudo certo. A cota condominial e o acordo em dia, você pode participar, você pode votar. Então tudo isso é muito controverso, né? Claro que se você convidar aí o meu amigo aí, Dr. Namir, tal, que é um advogado super habilitado, participa com a gente lá de um outro podcast que a gente pratica lá, ele vai poder te dizer mais no juridiquês, né? Mas no dia a dia, eu quanto consultor, quando a gente ajuda essas pessoas, inclusive em assembleias e tal, a gente sempre orienta dessa forma. A inadimplência, a lista de inadimplência, ela é tirada minutos antes da assembleia para permitir que o máximo de pessoas estejam adimplentes a participar, né? Se vê muito movimento quando vai ter uma eleição de síndico, por exemplo, daí as pessoas correm atrás para estarem em dia. Eu acho que é uma decisão um pouco burra, porque hoje em dia a taxa condominial ela é passível de ser colocada em SPC, Serasa, também é uma dívida comum como qualquer outra, e hoje, dependendo do tempo, a partir de 90 dias ela já pode até ser ajuizada para que você perca o imóvel. Mais rápido do que a prestação. Exatamente. Então assim, e às vezes é economizar no palito do churrasco, né? É o teu bem, é o teu patrimônio. Você paga água, né? Exatamente. Se paga luz. Por que não pagar a taxa do condomínio? E assim, é algo que é a sua morada, né? E é muito sério. Você está deixando para trás. Às vezes tem gente que compra, nada contra aqui, não estou julgando ninguém, mas vai lá, compra um carro, paga R$1.500, R$1.600 de prestação e dá mais valor a essa prestação do carro, por exemplo, do que aonde mora. Né? E às vezes a moradia ela é mais fundamental do que um carro, né? Você não vai conseguir morar dentro do carro, só se for um motorhome, né? Se comprar um motorhome dá. Ô Lucas, agora mas só para eu concluir, desculpa que eu acho que eu não manifestei minha opinião ali. Então assim, essa questão da inadimplência é algo que precisa estar muito bem conversada e muito bem descrita. E é por isso que eu sempre oriento, cara, tem alguém perto de você, né, uma assessoria jurídica e tal, que possa te ajudar. Se o teu condomínio é um condomínio assim muito difícil, tem muito litígio,
Contrata uma assessoria jurídica, traga alguém para perto de você, para que ele participe da assembleia, para que ele possa dizer, e não fique só na palavra do síndico, para que ele possa ajudar, inclusive, na cobrança da inadimplência, e isso se mantenha em ordem. Então, assim, uma coisa é a situação da cobrança garantida, né? O condomínio tem cobrança garantida ou não tem? Pouco importa, né? Gera inadimplência, o condomínio está inadimplente, não pode usar a área comum se tiver descrito no regimento da convenção, né? Não está escrito nada, aí vai continuar usando normal, vai poder reservar o salão de festas, a piscina. Então tudo tem que estar escrito na convenção, no regimento interno. Desculpa. Começando agora o ano 2024, né? Eu tenho um desafio muito grande pela frente, igual todos os síndicos têm, que é tentar baixar a taxa de condomínio. Aí eu vou e entro em contato com o Lucas. Tá. O Lucas consegue me assessoriar nesse quesito? E pegar os orçamentos das empresas, ver uma solução, ver o que a gente consegue fazer para melhorar e abaixar essa taxa de condomínio? Sim, uma das nossas missões é essa, né? Ajudar sempre. Às vezes as pessoas pensam assim, Lucas, tu entra num condomínio, tu faz o que? Mágica? Tu consegue reduzir R$100 por mês? Não. Né? Às vezes o que acontece, às vezes a gente nem mexe no valor da taxa, mas a gente consegue, com os recursos que o condomínio arrecada, aplicar da melhor forma aqueles recursos para que o condomínio tenha mais por menos. Pagando os mesmos R$300, tendo outros benefícios que antes o condomínio não tinha. Como tu faz isso, Lucas? Bom, você tem que ter boas conexões, bons parceiros do seu lado. Tem, por exemplo, hoje o Rafael Sampaio, que é um cara que eu caminho muito com ele ali, que é um especialista em elevador, trabalhou muitos anos na Otis, na Atlas, e hoje ele é um consultor de elevadores. O que ele faz? Ele analisa o contrato e ele vai ver, por exemplo, que aquele contrato poderia estar custando 30%, 40% menos. Daí essa economia que a gente gerou de R$500, o que vai acontecer com ela? Vamos tirar da taxa condominial? Não, vamos pegar esses R$500 e melhorar o custo da jardinagem, porque as plantas estão sendo depreciadas. Está dentro do mesmo bolo, está dentro dos mesmos R$300, mas está entregando mais benefício para o condomínio. Então a gente faz sim essa análise, a gente consegue prestar essa consultoria para condomínios e até para administradoras quando precisam, né, para ser algo bem específico e trazendo outros benefícios, né, como por exemplo, está muito em alta hoje a questão da portaria remota, né? O condomínio tem que mandar o funcionário embora? Não tem. A portaria remota não define isso. A portaria remota ela agrega com um sistema de segurança que vai ajudar na gestão de acesso, vai melhorar a gestão de acesso do condomínio, o controle do condomínio, ajudar o síndico na dor de cabeça, porque está todo mundo agora cadastrado, certificado, leitora facial, aquela coisa toda. Quem vai definir se vai tirar o porteiro ou não é o próprio condomínio. Nós estamos entendendo que a gente não precisa tirar todo mundo. Vamos manter aqui 2 profissionais que trabalhem como concierge aqui das 10 da manhã às 10 da noite. Então o condomínio vai economizar, ao invés de 60%, vai economizar 35%, mas está economizando. Aquele outro recurso, ao invés de descontar da taxa, vamos continuar pagando os mesmos R$500 de taxa, mas aqui em 2 anos a gente consegue fazer um parquinho novo. A gente consegue pintar o prédio sem rateio. Tudo isso a gente tem que ajudar o condomínio nessa análise, nesse bolo, para melhorar e planejar o ano de 2024. Claro que, de novo, né, é muito importante saber quais são os 5 pilares que o condomínio tem. Né? Pelo menos 5 pontos que o condomínio tenha como prioridade, porque daí todo o recurso que for analisado e estudado vai estar sendo revertido para que esses 5 pontos que foram pré-estabelecidos eles sejam concluídos pelo menos aí no prazo de 6 a 12 meses. Né? Tempos em tempos para fazer a assembleia. O que a tua empresa recomenda para um síndico que é começo de carreira? Faça a assembleia uma vez por ano, só para a eleição de síndico? Qual é a frequência média para fazer que fique uma gestão bacana para um condomínio? Olha, eu vejo assim, que se você na sua casa, né, falando da porta para dentro, você vai fazer uma reunião familiar uma vez por ano só, para decidir tudo que vocês precisam decidir. Ver quais são os sonhos, projetos que vocês têm, coisas que tem que colocar em prática, se quer viajar ou não, se vai para Disney, se vai para Europa, se não vai para lugar nenhum, se vai pagar dívida ou não. Você não consegue resolver isso numa conversa. Agora pensa que o condomínio é uma grande casa. É uma grande casa com casas menores dentro. Então, esses responsáveis por cada uma dessas casas precisam conversar sobre essa casa maior para ver aonde que vão empregar cada um dos recursos.
Eu, sendo bem sincero, acho muito difícil que um síndico consiga administrar o condomínio com uma assembleia anual. Até porque essa assembleia você está indo lá para prestar contas, para dizer aquilo que vocês decidiram ao longo do ano fazer ou não, se foi feito, se não foi feito. Mas vamos ser sinceros, o síndico vai esperar um ano para fazer essa assembleia ordinária para dizer, por exemplo, que o caixa do condomínio estava ruim? Não. Se ele, contra o síndico, ele está vendo que precisa de mais recurso, se aconteceu algum aumento absurdo, né, fora do comum, apareceu alguma notícia extraordinária, convoca uma assembleia e vai falar com os condôminos. Gente, é o seguinte, a gente está arrecadando 30 mil por mês, 30 mil não está dando, vamos resolver isso aqui. E aí ele divide isso com as pessoas. Porque às vezes tem síndico que vai empurrando com a barriga, e aí tem manutenção que tinha que ter sido feita, não é feita, aí chega na assembleia no outro ano, agora quer falar, gente, ó, se a gente tivesse há um ano atrás conversado, a gente ia gastar X banana. Agora é 5X, porque a gente esperou um ano. Não faz sentido. Cabe ao síndico analisar. E outra coisa que eu sempre defendo, na dúvida, chama uma assembleia. Poxa, estou com dúvida, não estou seguro dessa decisão, do que eu vou fazer, do que eu vou tomar, o conselho não me ajudou também, o conselho também está indeciso. Chama uma assembleia, joga para o grande grupo e resolve. Assembleia nunca é demais. Né? Ô Lucas, para te ter uma noção, cara, no condomínio que eu assumi há 2 anos atrás, o alvará do bombeiro estava vencido há 6 anos. Olha aí. Licença ambiental vencida há 5 anos. O condomínio tinha 17 mil de fundo de reserva e mais de 100 mil reais de conta para botar em dia. Aí é um bom gestor. Então, hoje nosso condomínio tem mercadinho autônomo, não tinha. O nosso salão de festa só tem um espaço físico. Nós não tinha iluminação, nós não tinha jardinagem, nós não tinha sistema de monitoramento. A nossa lixeira, nós já tínhamos sido notificado pela prefeitura, porque nem aqueles tonel não tinha mais nem rodinha. Uau. Então os funcionários não conseguiam mais puxar para botar na rua, eles tinham que tá arrastando. A gente fez uma cobertura na lixeira, colocamos piso novo, colocamos iluminação, as placas, os tonel tudo já para orgânico, reciclado, para vidro. Fizemos até coleta de óleo vegetal. Então o condomínio mudou muito de 2 anos para cá, né? E o que eu sempre recomendo para os moradores, né? Cobrar. Se eu estiver fazendo uma coisa errada, cobrar. Se daqui a pouco eu sair do condomínio, o condomínio tá, né? Que a gente não é eterno, né? Então daqui a pouco eu canso ou vem um outro lá, né? Então é cobrar, igual estão cobrando de mim, né? Cobrar do próximo. E quem tem um condomínio pergunta se as contas estão em dia, tenta, né, se inteirar mais dessas questões. Não é só o visual, né? É saber, é igual o nosso. Nós estava 4 anos com o sistema de bombeiro inoperante. Então nem o registro da água, o registro estava trancado, então nem uma água nos hidrantes nós não tinha. Sim. Então a gente pagava um funcionário, né, para não prestar um serviço de qualidade e ainda ocultava tudo nosso. Então essa é a responsabilidade do síndico, de manter, o condomínio não deixa de ser uma empresa, manter a empresa em ordem, manter tudo funcionando, tudo organizado, porque ele está lidando com muitas vidas. Sim. Então a responsabilidade da pessoa contratar um síndico hoje é saber se essa pessoa tem currículo, onde é que trabalhava, se fez um bom serviço, porque é muito fácil bater no peito, eu sou um excelente síndico. Tá, mas o Rudinei trabalhou aonde? Qual que é a referência do Rudinei? Verdade. O que ele fez nesse 1 ano, 2 anos, 3 anos que ele está de síndico, né? Então fica a dica pro pessoal, né? Sempre procurar uma pessoa que tenha, né, currículo, uma indicação boa e procurar conhecer se realmente essa pessoa está apta a tomar conta dessas inúmeras famílias que tem no condomínio, né? Exatamente. Perfeita colocação, é isso aí mesmo. Concordo em gênero, número e grau. Pessoal, esse foi o Sindicast, mais um programa aí, tá? O convidado hoje foi o Lucas Carminati. Lucas, para contratar você, para falar, como é que o pessoal faz se quiser entrar em contato contigo? Então, eu venho passando por uma transição de carreira aí, né? Então realmente o nosso foco, o nosso objetivo é prestar essas consultorias, né? Para quem estiver precisando, e você pode me encontrar no meu Instagram, que é Lucas Carminati Oficial, então você pode me procurar lá, a gente está à disposição, ou pelo meu WhatsApp, que é 489-9958-5131. 489-9958-5131. Essas duas ferramentas aí, WhatsApp e Instagram, que eu mais utilizo.
E eu participo hoje também, né, de um podcast também com esse mesmo objetivo que você tem de entregar conteúdo para o mercado condominial, que chama Pod Vizinho. Então você também pode encontrar a gente lá, que lá a gente também chama pessoas, né? Estamos aguardando o dia para levar o Rudinei lá também participar conosco, para trocar essa ideia, fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, né, com o objetivo de sempre agregar conhecimento e fazer com que as pessoas façam o que é certo dentro desse mercado. E eu agradeço aí realmente, Rudinei, a oportunidade de estar aqui contigo, agradeço o pessoal aí da produção, aí, sempre muito solícito, né? E a cada uma das pessoas que nos acompanharam, que nos assistiram, que você possa realmente levar alguma dica aí bacana para a sua vida, que você possa melhorar a sua gestão, enfim, e continuar acompanhando o Rudinei aqui, que é um cara que realmente o que ele fala, ele vivencia na prática, né? Um síndico de um condomínio bem grande, então faz sentido continuar acompanhando ele aí no podcast, nas redes sociais e sempre tendo bons conteúdos para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Lucas, obrigado pela Valeu, presença aí e até a próxima. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau, gente. Pessoal, passando para agradecer os nossos patrocinadores também, Adelante Cobrança Garantida, a Meta Soluções Tecnológica e a Ideal Sul Proteção Veicular. E também o nosso apoiador aí, a Guerdit. Muito obrigado a todos e até a próxima.